A improbidade administrativa cai em todos os concursos no território nacional. É uma lei base, assim como a Constituição é uma lei base também. A improbidade administrativa está em todos os concursos para todos os cargos. Por quê? Porque a lei de improbidade administrativa, ela vai limitar a atuação do agente público. Então, se o funcionário público vai atuar nessa área, ele vai ser um servidor público, ele tem que conhecer o que é a improbidade administrativa. Portanto, a lei de improbidade administrativa, ela é obrigatória em todos os concursos públicos. E nós tivemos uma grande mudança na improbidade administrativa com o advento da lei 14.230 de 2021. Essa lei trouxe uma nova redação à antiga lei de improbidade administrativa, que era de 92. Tivemos inúmeras alterações, mas o que é mais básico, mais importante que a gente tenha em mente é que anteriormente a imprudência, a imperícia e a negligência, elas configuravam crimes de improbidade administrativa quando causavam danos ou prejuízos ao erário. Agora não. É necessário que se configure o dolo. O que é o dolo? O dolo é a intenção do agente em atingir tal fim. Então, é necessário, antes de mais nada, que ele busque aquele resultado, que fique configurado que ele teve aquele interesse, que ele buscou aquele resultado. Então, nós vamos ver aqui como ficou a redação dada pela Lei 14.230 de 2021, a antiga Lei 8.429 de 92. A redação é toda modificada, tá bom? Então, esqueçam a lei antiga, é necessário sempre buscar a redação dada pela Lei 14.230 de 2021, que a gente vai agora ver como é que funciona. Então vamos lá, essa lei vai dispor sobre sanções aplicáveis em virtude da prática de improbidade administrativa, de que trata o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Então significa o quê? Que ela vai dizer o que é crime de improbidade administrativa, quais são as suas modalidades, qual é a penalidade aplicável para cada uma das modalidades e dar as providências administrativas para sua execução. Então vamos lá. Artigo 1º. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Temos agora o parágrafo 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10º e 11º desta lei, ressalvados os previstos em lei especial. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 9º, 10º e 11º desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Então, prestem muita atenção. A lei é clara aqui. É necessário que haja o dolo, não bastando a voluntariedade do agente. Então, se o agente errou, se o agente não cuidou, se ele não tinha a intenção, se não se configurou a intenção de alcançar o ilícito, não é improbidade administrativa, é o que diz aqui o parágrafo 2º do 1º artigo. O mero exercício da função ou desempenho de competência pública sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Então é isso que a gente está falando, tá bom? O ato por si, se não houver configuração de dolo, ele afasta a improbidade administrativa. Aplicam-se ao sistema de improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais de direito administrativo sancionador. Os atos de improbidade violam probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Estão sujeitos às sanções desta lei
os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos e governamentais previstos no parágrafo 5º deste artigo. Então, aqui, nós temos aqui que estão sujeitos qualquer ente cuja criação tenha aí patrimônio público dentro dessa configuração, tá bom? Então, qualquer entidade que tenha subvenção de alguma forma de um ente público está sujeito às improbidades administrativas. Independente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação e custeio o erário haja concorrido ou concorra em seu patrimônio ou receita atual, limitando-se o ressarcimento do prejuízo, neste caso, à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. O que quer dizer isso? Quando a gente tiver uma participação numa empresa privada de um ente público, esse ressarcimento ele vai se limitar àquela participação do ente público. Então, só vai ser só vai ser improbidade administrativa aquilo que causar dano dentro do que houve de participação do ente público naquela empresa privada. Então, o dano ele vai se referir sempre ao causado para o ente público. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Ou seja, se houver divergência, se houver qualquer omissão ou divergência decorrente de divergência de interpretação, a gente não vai considerar aí improbidade administrativa. Por quê? Justamente pelo que diz lá em cima, o dolo é o elemento essencial. Não é um erro ou uma divergência de interpretação. Tem que haver a intenção de provocar aquela improbidade administrativa.